Oi pessoal, boa tarde. Eu vim aqui nesse tutorial para mostrar para vocês os passos básicos para usar o SGP, para a gente fazer o preenchimento básico do que precisa ficar pronto nesse fechamento de ano. Então, só para vocês verem, eu estou com um login de professor, né? Então, esse login é da professora Fabiana, do 5º C. E quando vocês fizerem o acesso, a primeira tela que vocês verão é esta. Então, o primeiro passo imprescindível, fundamental, é vocês fazerem o acesso e clicarem nessa lupa. Por quê? É aqui que vocês vão selecionar a turma que vocês querem. Como este acesso é um acesso de professor do Fundamental 1, a turma já vai aparecer atribuída aqui. Mas, se você for professor especialista, que tem várias turmas atribuídas, então você vai precisar, primeiro de tudo, senão você não consegue fazer mais nada, selecionar a sua turma. Então, você vai clicar nesse botão, abrir esta caixa e vai vir aqui, ó, na turma, neste botãozinho, nessa lista suspensa, e você vai criar a sua turma. Por exemplo, 6º ano A. Vai clicar no 6º ano A, aplicar filtro. Aí ele vai habilitar a página do 6º ano A para você começar a trabalhar. Sem este passo, você não faz nada. Segundo passo importante, cadastramento de aulas. Então, feito o filtro, nós vamos vir aqui em calendário escolar, calendário do professor, e ele vai abrir para a gente aqui todos os meses. Calendário escolar de 2020, que é o nosso ano vigente, mês de fevereiro, que é o mês que nós queremos criar a aula. Vocês estão vendo aqui que nas quartas-feiras já tem aulas criadas. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para cadastrar aula nas quintas-feiras, por exemplo. Então, eu vou selecionar o dia 6. E aí, ele vai aparecer aqui, nova aula. Cadastro de aula, dia 6, uma aula normal, do componente curricular regência de classe, uma aula, e aqui a gente vai colocar recorrência nesse ano, repetir no bimestre atual. Se fosse um ano que nós não tivéssemos tido nenhum impedimento, nenhuma suspensão, a gente já poderia colocar repetir em todos os bimestres. Repetir no bimestre atual, cadastrar. O que vai acontecer? No primeiro bimestre, em todas as quintas-feiras, a gente vai ver que tem aula cadastrada. Se você é do Fundi 1, você vai fazer isso para a sexta, para a segunda e para a terça-feira. Quando for feriado, como já tem uma programação, automaticamente ele vai te impedir de criar uma aula. Por exemplo, se a gente clicar no dia 26 de fevereiro, ele vai colocar aqui outro, o evento Espaço Formação, porque dia 26 foi quarta-feira de cinzas. Se você é professor especialista, você vai criar aulas, 6º A, por exemplo, eu tenho 2 aulas na terça e uma aula na sexta. Então, eu vou vir na terça-feira, vou criar 2 aulas na terça-feira, ele vai repetir em todos os dias do primeiro bimestre, vou criar uma aula na sexta-feira. Vocês entenderam? Primeiro passo, cadastro de aulas. Concluída essa etapa de cadastro, a gente vai para um outro passo importante que sem ele a gente também fica amarrado. Planejamento. Planejamento anual. No caso, como esse acesso é de Fundi 1, ele vai abrir aqui Ciências, História, Geografia, Português e Matemática. E aí nós vamos escolher, neste caso, apenas o primeiro bimestre. Vou escolher um componente de ciências. E ele vai abrir para mim aqui toda a descrição dos objetivos de aprendizagem de ciências. Aqui eu vou escolher rapidamente os 2 primeiros como exemplo e vou jogar para cá com essa seta.
Depois tem um campo obrigatório, que é a descrição do planejamento, onde nós vamos fazer uma resposta dissertativa. Já vai entrar. Subiu. Salvem. Quando você salvar, se você for professor especialista, você fez o planejamento de ciências do 6º ano A. Este botão aqui, copiar conteúdo, ele vai ficar habilitado. Clique nele, selecione replicar o planejamento para as outras turmas, alguma coisa parecida, e você vai conseguir replicar para o 6º B, 6º D, 6º C e 6º E, para não precisar ficar criando todos. Isso é para Fundamental 2 ou especialistas de Fundi 1, porque quem é professor regente só vai ter uma turma, certo? Concluído isso, terceiro passo, aí sim a gente vem para o diário de classe, onde nós vamos poder lançar a frequência. Então, como eu já cadastrei a minha aula lá em fevereiro, eu vou vir aqui no dia 6 de fevereiro, que eu acabei de criar a aula, ele vai me dar a frequência. Eu vou conseguir ver a lista dos alunos que já vêm com a presença e eu vou colocar falta para os que não vieram, lembrando que as listas de presença estão lá na nossa sala dos professores, tá? Plano de aula é obrigatório também. Vou clicar e no plano de aula eu vou escrever o que eu dei naquele dia. Se você não fizer o planejamento anual, você não vai conseguir fazer o plano de aula. Por isso que foi importante a gente fazer porque eles estão todos amarrados. Tudo bem? Então, você vai seguir as instruções e vai concluir essa etapa desse preenchimento básico do SGP. Tá bom? Um abraço e nós estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês que se fizerem necessárias.